Sermão para o primeiro domingo do Advento, sobre o juízo geral. Et videbunt filium hominis venientem in nobibus celi cum virtute et gloria multa. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. São Mateus 24:30. Atualmente, Deus não é conhecido e por isso é tão desprezado pelos pecadores, como se não pudesse vingar sempre que lhe aprouvesse as injúrias que lhe são feitas. O ímpio olha para o Onipotente como se nada pudesse fazer. Mas o Senhor fixou um dia, chamado nas Escrituras o dia do Senhor, no qual o juiz eterno dará a conhecer seu poder e majestade. Conhecer-se-á, diz o salmista, que o Senhor faz justiça. Sobre este texto escreve São Bernardo: o Senhor, que agora é desconhecido enquanto procura misericórdia, será conhecido quando executar a justiça. O profeta Sofonias chama o dia do Senhor um dia de ira, um dia de tribulação e angústia, um dia de calamidade e miséria. Consideremos agora no primeiro ponto a aparência diferente dos justos e dos injustos. No segundo, o exame das consciências. E no terceiro, a sentença pronunciada sobre os eleitos e sobre os réprobos. Primeiro ponto. Sobre a diferente aparência dos justos e dos pecadores no Vale de Josafate. Este dia começará com o fogo do céu que queimará a terra, todos os homens então vivos e todas as coisas sobre a terra. E a terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Tudo se tornará um montão de cinzas. Depois da morte de todos os homens, soará a trombeta e ressuscitarão os mortos. São Jerônimo costumava dizer: sempre que penso no dia do juízo, tremo. Quer coma, quer beba, quer faça o que quer que seja, parece soar aos meus ouvidos a terrível trombeta: levantai-vos, ó mortos, e vinde a juízo. E Santo Agostinho declarava que nada lhe bania tão eficazmente os pensamentos terrenos como o temor do juízo. Ao som dessa trombeta, as almas dos bem-aventurados descerão do céu para se unirem aos corpos com que serviram a Deus na terra. E as infelizes almas dos condenados subirão do inferno para novamente tomar posse dos corpos com que ofenderam a Deus. Como será diferente a aparência dos primeiros comparada com a dos segundos? Os condenados aparecerão deformados e negros como tantos tições do inferno, mas resplandecerão os justos como o sol. Quão grande será então a felicidade daqueles que fortificaram seus corpos com obras de penitência. Podemos avaliar a sua felicidade pelas palavras que São Pedro de Alcântara dirigiu depois da morte a Santa Teresa. Oh, feliz penitência que me mereceu tal glória. Após a ressurreição, serão convocados pelos anjos para comparecerem no Vale de Josafate.
povos, povos, comparecei no vale da matança, porque o dia do Senhor está perto. Então virão os anjos e separarão os réprobos dos eleitos, colocando estes últimos à direita e os primeiros à esquerda. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos. Quão grande será então a confusão que hão de sofrer os infelizes condenados? O que vos parece, diz o autor da obra imperfeita, o que vos parece que deve ser a confusão dos ímpios quando separados dos justos forem abandonados? Só este castigo, diz São João Crisóstomo, bastaria para constituir um inferno para os ímpios. Et si nihil ulterius paterentur, ista sola vergonha sufficerit eis ad pena. O irmão separar-se-á do irmão, o marido da mulher, o filho do pai. Mas eis que se abrem os céus e os anjos vêm assistir ao juízo geral, trazendo, como diz Santo Tomás, o sinal da cruz e dos outros instrumentos da paixão do Redentor. Veniente Domino ad judicium signum crucis et alia passionis indicia demonstrabunt. O mesmo se pode inferir do capítulo 24 de São Mateus. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra chorarão. Os pecadores chorarão ao sinal da cruz, porque, como diz São Crisóstomo, os pregos queixar-se-ão deles. Achaga-se a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, falarão contra eles. Clavi de te conquerentur, cicatrices contra et loquentur, crux Christi contra te perorabit. Maria Santíssima, Rainha dos santos e dos anjos, virá assistir ao derradeiro julgamento. E por fim, o juiz eterno aparecerá nas nuvens, cheio de esplendor e majestade. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Oh, quão grande será a agonia dos réprobos à vista do juiz! À sua vista, diz o profeta Joel, ficarão atormentados os povos. Segundo São Jerônimo, a presença de Jesus Cristo dará aos réprobos mais dores do que o mesmo inferno. Seria, diz ele, mais fácil para os condenados suportar os tormentos do inferno do que a presença do Senhor. Por isso, nesse dia, os ímpios, segundo São João, invocarão as montanhas para que caiam sobre eles e os escondam da vista do juiz. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Segundo ponto, o exame da consciência. Assentou-se para julgar e foram abertos os livros. Os livros da consciência são abertos e começa o julgamento. O apóstolo diz que o Senhor porá às claras o que se acha escondido nas trevas. E pela boca do seu profeta, Cristo Jesus disse: eu esquadrinharei Jerusalém com lanternas. A luz da lâmpada revela tudo que está escondido. Um julgamento de São Crisóstomo, terrível para os pecadores, mas desejável e doce para os justos.
O último julgamento encherá os pecadores de terror, mas será uma fonte de alegria e doçura para os eleitos. Pois então cada um receberá de Deus o louvor que lhe é devido. Diz-nos o apóstolo que nesse dia os justos serão elevados acima das nuvens para se unirem aos anjos e aumentarem o número dos que prestam homenagem ao Senhor. Seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens no encontro de Cristo nos ares. Os mundanos consideram agora como tolos os santos que levaram vidas mortificadas e humildes. Mas então confessarão eles sua própria estultícia e dirão: nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e a sua morte uma ignomínia. E eles, que são contados entre os filhos de Deus e entre os santos, está a sua sorte. Neste mundo, os ricos e os nobres são chamados felizes, mas a verdadeira felicidade consiste numa vida de santidade. Alegrai-vos, ó almas que viveis na tribulação. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. No vale de Josafá estareis sentados em tronos de glória. Mas os réprobos, quais cabras destinadas ao matadouro, serão colocados à esquerda para esperar a sua última condenação. Iudite tempus de São Crisóstomo, iudite tempus misericordiam non lecipit. No dia do juízo não há esperança de misericórdia para os pobres pecadores. Magna de Santo Agostinho, magna jam est pena peccati, metum et memoriam divini perdidisse iudici. O maior castigo do pecado daqueles que vivem em inimizade com Deus é perder o temor e a lembrança do divino juízo. Continuai, diz o apóstolo, a viver obstinadamente no pecado. Mas na proporção de vossa obstinação, tereis acumulado para o dia do juízo um tesouro da cólera de Deus. Mas com a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti um tesouro de ira no dia da ira. Então os pecadores não poderão esconder-se, mas com dor insuportável serão obrigados a comparecer ao juízo. Mentir escondido de Santo Anselmo será impossível. Aparecer será intolerável. Os demônios desempenharão seu papel de acusadores e, como diz Santo Agostinho, dirão ao juiz: Deus justíssimo, declara meu aquele que não quis ser teu. As testemunhas contra os ímpios serão, em primeiro lugar, a sua própria consciência. Em segundo lugar, as paredes mesmas da casa em que pecaram clamarão contra eles. A pedra clamará da parede. Em terceiro lugar, o juiz mesmo dirá: eu mesmo sou o juiz e a testemunha, diz o Senhor. Por isso, segundo Santo Agostinho, aquele que agora é testemunha da tua vida será o juiz da tua causa. Aos cristãos em particular dirá: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo que teriam elas feito penitência em silício e em cinza. Cristãos, dirá ele, se as graças que vos concedi tivessem sido dadas aos turcos ou aos pagãos, teriam eles feito penitência pelos seus pecados, mas vós
só deixastes de pecar com a vossa morte? Ele manifestará então a todos os homens os seus crimes mais ocultos. E te porei diante dos olhos todas as tuas abominações. Ele exporá à vista de todos as suas impurezas, injustiças e crueldades secretas. Cada um dos condenados levará os seus pecados escritos na testa. Que desculpas poderão salvar os ímpios nesse dia? Eles não podem apresentar desculpas. Toda a iniquidade fechará a sua boca. Seus próprios pecados fecharão a boca dos réprobos, de modo que não terão eles coragem de se desculpar. Eles pronunciarão a sua própria condenação. Terceiro ponto: sentença dos eleitos e dos réprobos. De São Bernardo, que a sentença dos eleitos e seu destino para a glória eterna deve ser declarada primeiro, para que as dores dos réprobos possam ser aumentadas pela visão do que perderam. Prius pronuntiabitur sententiae electis ut acrius reprobi doleant, videntes quid a miserunt. Jesus Cristo então dirigir-se-á primeiro aos eleitos e com sereno semblante dirá: vinde, benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos está aparelhado desde a fundação do mundo. Depois abençoará todas as lágrimas derramadas pela dor dos seus pecados e todas as suas boas obras, as suas orações, mortificações e comunhões. Sobretudo, abençoará para eles as dores da sua paixão e o sangue derramado pela sua salvação. E depois destas bênçãos, os eleitos, cantando aleluias, entrarão no paraíso para louvar e amar a Deus eternamente. Voltar-se-á então o juiz para os réprobos e pronunciará a sentença de sua condenação com estas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Serão então amaldiçoados para sempre, separados de Deus e enviados para arder eternamente no fogo do inferno. E estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Depois desta sentença, serão os ímpios obrigados, segundo o Santo Efrem, a despedir-se para sempre dos seus parentes, do paraíso, dos santos e de Maria Santíssima, Mãe Divina. Adeus, justos. Adeus, ó cruz. Adeus, paraíso. Adeus, pais e irmãos. Nunca mais nos veremos. Adeus, ó Maria, Mãe de Deus. Então um grande abismo abrir-se-á no meio do vale. Os infelizes condenados serão lançados nele e verão fechadas as portas que nunca mais se abrirão. Oh, pecado maldito! A que fim miserável conduzirás um dia tantas almas resgatadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Oh, almas infelizes para as quais está preparado um fim tão melancólico. Mas, irmãos, tende confiança. Jesus Cristo é agora um pai, não um juiz. Ele está pronto para perdoar a todos quantos se arrependem. Peçamos depois a todo instante o divino perdão.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Ave Maria Purissima, sine la Virginae concepta, ora pro nobis. Assim seja. Amém.